Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Um imenso prazer estar aqui hoje. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre obediência às legítimas autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana. Este vídeo é dedicado especialmente e dirigido principalmente aos administradores do blog Católicos Romanos, um blog tradicional, muito bem, mas que realmente tropeça feio quando se trata de obediência. E foi este o ponto mesmo que eu chamei a atenção no primeiro artigo que escrevi a respeito da posição deles, o que eu chamei de lefebrismo, é justamente este ponto, que você não pode desobedecer a autoridade legítima da Igreja Católica, até mesmo em matérias de disciplina. E eu o comprovei como? Eu citei 15 documentos dos últimos 6 romanos pontífices, que todo tradicionalista reconhece como legítimos, verdadeiros, bons, papas autênticos de fato, conforme a tradição da Igreja, indo lá de Gregório XVI até Pio XII. E todos eles diziam, você não pode obedecer somente o dogmático, mas você também deve obedecer às leis universais da Igreja. Você também deve obedecer à disciplina da Igreja, que inclui também um ponto quente no movimento tradicional, que é a missa. Ou seja, se realmente os papas do Vaticano II, se a Igreja do Vaticano II, de uma forma geral, for realmente a Igreja Católica, então eu sou obrigado a seguir a sua missa. Nesse breve vídeo eu vou mostrar como isso é a pura verdade e como isso deixa o lefebrismo, deixa os nossos amigos católicos romanos sem o que dizer. Não há como contrapor isso. Porque você não está falando assim de algo que é uma dúvida ou está em aberto. Não, é um ponto fechado e que nós podemos dizer, isto é magistério ordinário universal da Igreja, quer dizer, os papas em todo o tempo sempre disseram isso, e até de formas solenes. Então por que nós vamos negar isto? Só para poder continuar negociando com Roma? Por quê, meu amigo? Não tem porquê. Mas, para que não digam que eu não estou entendendo bem as coisas, estou colocando palavra na boca deles, Então vamos a uma autoridade aqui no assunto. Aqui eu estou pegando o volume da Revista Permanência, número 268, aqui, Permanência, número 268, no tempo do Natal. E o artigo em questão se chama O Magistério contra a Tradição. Veja que coisa suspeita, Quer dizer, o magistério sempre foi entendido como um intérprete da tradição. Legítimo intérprete. E é ele que determina, isso é da tradição, isso é da Sagrada Escritura, isto é do depósito da fé. Aqui ele já está dizendo uma coisa que soa bem protestante, inclusive, quer dizer, magistério contra a tradição, como é que pode? Ele vai explicar como é que pode. Aqui o autor, deixe-me ver o nome, se chama Padre Pierpaolo Maria Petrucci. Muito bem. Um italiano parece, né? Bom, vamos lá. O padre que escreveu esse artigo, ele fala que existe o magistério extraordinário da Igreja, que é infalível, que tem as 4 notas. Existe também o magistério ordinário universal da Igreja, também é infalível, tudo muito certo, muito bem. E depois de dizer tudo isso, então ele vai falar sobre o magistério simplesmente autêntico. E vamos ver o que ele vai nos dizer sobre isso. Então ele vai dizer o seguinte, aqui ele diz assim: os atos de um ensinamento não infalível podem, no entanto, pedem, no entanto, um assentimento religioso interno, isto é, do intelecto sob a moção da verdade. Esse assentimento pode ser suspenso, olha aqui, isso aqui é importante, pode ser suspenso somente no caso em que aparece afirmada uma doutrina claramente em oposição ao magistério infalível. Quando
quando se constatasse, aí abre aspas, uma oposição precisa entre um texto da encíclica e os outros testemunhos da tradição apostólica, então, para o católico que tenha aprofundado a questão, é possível suspender ou negar o seu assentimento ao documento papal. Então, agora vocês estão entendendo. Ele está querendo dizer que o magistério simplesmente autêntico pode ser desobedecido se ele contradisser a tradição. Correto? Então, essa é a linha geral e talvez o melhor argumento que eles podem utilizar, né, para isso. Agora, você vai ver assim, de onde que eles tiram uma coisa dessa? São dos documentos papais? São daqueles 15 documentos que eu citei? É, por acaso, da Humani Generis, onde o Papa Pio XII diz que a encíclica ela exige o assentimento? E que se ela falar qualquer coisa de novo é para ser acatado do mesmo jeito? Digo, se for uma questão em disputa e ela se pronunciar, você deve dar o assentimento? Quer dizer, é isso que nós encontramos nos documentos Papa? Não. Onde é que nós encontramos isso? Vamos ver a fonte que ele utilizou. Né? A fonte que ele utiliza para dizer uma coisa dessa é uma fonte pós-Vaticano II, escrita por um leigo, que estava justamente na época, vamos dizer, mais caótica, a década de 70, onde os tradicionalistas estavam tentando compreender a situação, mas veja, é uma das primeiras tentativas. E, claro, o mais aparente na época é, bom, nós temos o Papa, nós temos os bispos e tudo mais, mas aconteceu alguma coisa no Vaticano II, era o que pensavam eles. E deve estar acontecendo alguma coisa, e eles tentavam dizer, não, mas nós precisamos preservar a fé de sempre, até da véspera do concílio. É o que tentavam fazer. Agora, claro, se a gente pensar um pouco mais sobre o assunto, a gente vai ver que isso não pode ser, que é contraditório dizer isso, e que isso nos faz fazer coisas impossíveis a um católico, de verdade. Então, vamos ver por quê. Como que isso é aplicado na prática? Um exemplo disso, vamos tirar do livro Catecismo Católico da Crise na Igreja, um dos meus favoritos. É muito interessante o livro, claro que tem vários pontos problemáticos, e este aqui, em particular, é um destes. Né? E eu vou demonstrar por que logo em seguida. Aqui na página 162, falando sobre a Missa Nova, ele vai nos dizer o seguinte. Olha que interessante, é pergunta e resposta, é o catecismo. Então ele vai dizer assim: é permitido tomar parte na Missa Nova? Presta atenção. É permitido tomar parte na Missa de Paulo VI, Missa Nova? Ele responde assim: mesmo se a Missa Nova é válida, desagrada a Deus, porquanto é ecumênica e protestantizante. Representa, ademais, um perigo para a fé no santo sacrifício da missa. Deve, então, ser rejeitada. Quem compreendeu a problemática da Missa Nova não deve mais assisti-la, pois colocaria em perigo a sua fé, voluntariamente, e, ao mesmo tempo, encorajaria os outros a fazerem o mesmo, parecendo dar assentimento às reformas. Então, veja, as reformas do Vaticano II em matéria de disciplina são, justamente, isso é correto, consideradas nocivas à fé. Mas, realmente, e é a pura verdade, elas são de fato. Agora, um católico pode dizer que a Igreja Católica estabeleceu uma missa desse tipo? Pode? Não, não pode. O católico pode dizer assim: este corpo herético, que foi a causa eficiente deste rito falso, ele não é católico. Isso nós podemos dizer. Isto é possível, isto uma pessoa de boa vontade ela pode identificar qual é a religião verdadeira, qual é a falsa. Ela pode. Agora, o que nós não podemos é ser árbitros do magistério da Igreja, uma vez que nós o reconhecemos como legítimo, que nós descobrimos que ele é o verdadeiro magistério, o Espírito Santo que está ali, e nós fazemos pouco caso e dissemos, não, eu vou continuar com a minha missinha lá de 62, entende? Porque ali o padre da Fraternidade São Pio X me disse isso. Isso é absolutamente ridículo. E eu vou demonstrar o porquê. Esta atitude da Fraternidade São Pio X, que é uma atitude semi-galicana, de fato, eu não usei o termo para xingar ninguém,
mas é porque, de fato, ela é semi-galicana, isto é, coisa que os galicanos diziam, entende? E que foi condenada pelo Papa Pio VI no concílio, na bula Auctorem Fidei, que é um documento autoritativo do magistério da Igreja, e que condena justamente uma proposição do concílio de Pistoia, onde se dizia, não, a gente precisa mudar algumas coisas porque esta missa é perigosa. Entende? Nós precisamos tirar o que é perigoso, precisamos evitar, rejeitar. Veja, eles fizeram até menos do que a fraternidade, dizendo que é para rejeitar toda a missa. Eles aqui queriam fazer algumas reformas, mas a fraternidade disse, não, você tem que rejeitar tudo ela, toda ela. Ela é um perigo para a sua fé. Eles não chegaram tão longe, mas mesmo não chegando a este ponto, eles foram condenados pelo Papa. E por quê? Vamos aprender do Papa Pio VI, na sua proposição 78. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Aqui. Eu vou ler lá na íntegra, certo? Porque é muito importante essa doutrina, esse ensinamento do Papa. A prescrição do sínodo referente à ordem das coisas a tratar nas conferências com as quais, depois de ter dito que, em qualquer artigo, é preciso distinguir o que pertence ao fim e à essência da religião daquilo que é próprio da disciplina, acrescenta que, nessa mesma disciplina, é preciso distinguir daquilo que é necessário ou útil que os fiéis guardem no espírito, o que é inútil ou pesado demais para que a liberdade dos filhos da nova aliança o suporte, e mais ainda, o que é perigoso ou nocivo por induzir a superstição e ao materialismo. Basicamente, a mesma acusação feita aqui pela Fraternidade de São Pio X, né? Quer dizer, a missa é nociva à fé, e isso nós precisamos distinguir e evitar, né? Nós não podemos suportar uma coisa dessa. Muito bem. O que o Papa responde? Diz assim: dada que pela generalidade das palavras abraça e expõe ao exame acima descrito também a disciplina instituída e aprovada pela Igreja, como se a Igreja, que é conduzida pelo Espírito de Deus, pudesse estabelecer uma disciplina não somente inútil e pesada demais para que a liberdade cristã suporte, mas também perigosa, nociva e induzindo à superstição e ao materialismo. Ele qualifica ela como falsa, temerária, escandalosa, perniciosa, ofensiva aos piedosos ouvidos, injuriosa para a Igreja e para o Espírito de Deus, por quem ela é conduzida, e, no mínimo, errônea. Então, se nós realmente temos um magistério autêntico, se realmente é a Igreja Católica, a Igreja Conciliar é a Igreja Católica, então você dizer que a missa deles, a disciplina estabelecida, a missa e o Código de Direito Canônico deles é nocivo à fé e não deve ser seguido, isto é impiedade. Isto é ofensivo aos ouvidos pios. Entende? Então, isso não é algo que você deve defender na igreja. Isso não é algo que você deve pregar por aí. Isso aqui é justamente esse algo que o padre Matias Godrão, da Fraternidade de São Pio X, um grandão lá dentro, né, afirma. Compreende? Então, como é que eu consigo reconciliar isso? Como que eu consigo reconciliar o que o Papa Pio XI explicitamente afirma, né, que, em outras palavras, é a infalibilidade da Igreja Católica na disciplina universal, ela é infalível também quando ela estabelece uma liturgia ou quando estabelece leis universais para toda a Igreja. Isso é muito bem explicado pelo Cardeal Biot, eu traduzi a parte onde ele trata disso no seu livro, a de Eclésia, né? Então, se quiserem, podem consultar ali no site, Cardeal Biot, sobre a infalibilidade da Igreja. É muito claro isto. Você não tem como conciliar este ensinamento com a posição da Fraternidade de São Pio X. Você deve obedecer se for realmente magistério autêntico. Mas é claro que nós não podemos fazer isso. Porque é óbvio que não é um magistério autêntico. É óbvio que ali você não tem santidade.
Ali você não tem unidade na fé. A fé conciliar é diferente dessa fé aqui. Compreende? Não tem como. Então, meus amigos, por este vídeo aqui, você já tem um resumo daquilo que eu tratei em detalhe, largamente, no primeiro artigo do site a respeito. E eu gostaria, por favor, que os administradores do site, do blog Católicos Romanos, eles levassem isso em conta. Não é possível fazer isso. Não é isso, é errado. Isso nunca foi feito. Você tem muitos outros documentos que comprovam também, que eu não citei ali no... não citei, eu quis citar apenas os mais relevantes, mas que você encontra justamente esse mesmo ensinamento. É um ensinamento constante da igreja. Como é que você pode agora... Porque aconteceu o Vaticano II, você vai mudar a doutrina da igreja. Você vai dizer que a igreja agora ela pode realmente, sendo guiada pelo Espírito Santo, estabelecer uma missa nova da vida. Não tem como. Entendeu? Um sacrilégio desse não pode vir das mãos da igreja católica. Não pode. Isso vem das mãos do corpo herético. E se você sabe bem a história do Vaticano II, você sabe o quanto essa gente é herética. Você sabe o quanto eles são obstinadamente hereges. O quanto eles tinham o magistério ali diante dos olhos deles. E eles negaram. Isso é sabido. Isso é algo notório, é óbvio. Entende? Foi uma apostasia? Claro que foi uma apostasia. Nós precisamos admitir isso. Entende? Você vai dizer, não, tem heresias, tá? Mas quem é que faz a heresia? É o herege, né? A heresia não é uma coisa abstrata, né? O protestantismo não surgiu do abstrato. A doutrina protestante é ruim, mas então, quem promoveu essa doutrina certamente também é ruim, né? Também está errado. Então, não tem como você realmente identificar, chegar à bela conclusão e verdadeira, que a missa nova é um verdadeiro sacrilégio e deve ser rejeitada por toda pessoa de bom senso. Né? E você continuar dizendo, não, mas aqueles que fizeram a missa nova, né, que colocaram a mão na massa e que seguem isso aí, são perfeitamente católicos, como todo mundo. Ou, de qualquer forma, continuam sendo católicos? Continuam sendo legítimas as autoridades da igreja? Não pode ser. Se for assim, aí o Espírito Santo se contradisse, muito claro. Compreende? Então, este é o primeiro ponto, um ponto que não foi tratado na réplica feita no site Católicos Romanos, que é o ponto mais importante. O ponto mais fundamental e que me faz realmente dizer, olha, esse lefebvrismo é galicanismo, é um semi-galicanismo. Não digo galicanismo, é claro que eles não são. Mas é uma opinião que tende a isto. Compreende? Ela vai levar a isso, querendo ou não. Veja a atitude, né, do padre Matias Godron com relação a aquilo que ele chama de magistério católico. Isso é uma atitude inaceitável, muito pior do que a dos padres do Concílio de Pistoia. Compreende? Então, este é o fim. E aí, claro, qualquer neoconservador bem instruído, que conhece aqueles 15 documentos que eu falei, né, que conhece essa bula do Pio VI, pega e detona com essa gente. A Fraternidade de São Pio X perde para eles. Perde, porque você tem que obedecer sim, e ponto. Isso não só está nos documentos básicos, mas nos principais expositores, teólogos autorizados da igreja. Você encontra no Cardeal Franzli, você encontra no Cardeal Biot, você encontra São Roberto Bellarmino. Compreende? Então é um negócio, não tem o que você dizer. Vocês perdem. E aí o que acontece? Vocês têm metade da razão, porque de fato é óbvio que a liturgia não está certa, mas a outra metade eles têm de razão, que é realmente você tem que obedecer. Compreende? Aí fica nesse empate, e aí nós temos isso, 60 anos de sede vacante. Você se admira ainda porque nós temos tanto tempo de sede vacante? Não é de admirar. Se você analisar, vocês nunca vão sair do lugar, a coisa vai continuar assim até o fim do mundo. Entende? Porque vai dar sempre empate. Os neoconservadores sempre vão jogar na cara de vocês, com toda a razão, que vocês não podem desobedecer à autoridade legítima em matéria de disciplina. E aí vocês perdem feio, apanham e tem que ficar quietinho. Entendeu? Aí vocês vão pegar e vão jogar na cara do neoconservador, que é óbvio, basta você examinar, que essa missa nova é um sacrilégio. Aí vocês ganham. Só que aí fica nessa. Os dois estão errados, é claro. Quem está certo? Os sedevacantistas, né? Os mais impopulares, os mais odiados, mas os que realmente são fiéis ao ensinamento da Igreja Católica, não distorcem as coisas e nem furam os seus próprios olhos.
Então, são eles que têm razão. E nós vamos conseguir melhorar a situação se as pessoas se tornarem conscientes. Isso já é um grande passo. Agora, enquanto ficar nessa lenga-lenga, nesse blá-blá-blá, baseado em princípios falsos, nunca a gente vai sair dessa crise. A gente só consegue sair com a verdade católica inteira, total. Então, é isso que nós temos que fazer, temos que trabalhar para isto. Beleza? Então, este é o primeiro vídeo. No próximo vídeo nós falaremos sobre a visibilidade da igreja e, por consequência, a visibilidade imaginária e inexistente da igreja conciliar. Vejo você no próximo vídeo, muito obrigado, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.